do retorno às aulas não conseguir ser efetivado com segurança, né, devido aos crescentes casos de Covid na Bahia. Perfeito. Então, partiu dos professores essa iniciativa de melhor pensar, né, como, né, nós poderíamos auxiliar vocês nessa trajetória, né, nesse preparatório para o Enem. Então, as lives, como eu falei anteriormente, elas serão realizadas às terças e quintas, às 15 horas, né, o aluno que não puder acompanhar, né, a aula ao vivo, ele pode acompanhar a aula em outras plataformas que nós vamos disponibilizar depois esse material gravado. O importante de acompanhar a aula ao vivo é essa possibilidade de discussão, de fazer perguntas, né, de interagir com o professor, né, de sugerir, de opinar, de tirar dúvidas. Então, é importante que vocês possam acompanhar a aula online, né? Fico feliz com a adesão, né? Nós temos agora 40 pessoas participando, e eu passo a palavra para o professor Isaías. Um beijo para todos vocês, estou com saudades de todos, e abraços virtuais. Tá certo. Boa tarde a todos e a todas novamente, gente. Satisfação muito grande estar contribuindo aqui com vocês, né, com a nossa famosa redação aí do Enem, tá podendo contribuir com a formação para que a gente consiga tirar uma nota que a gente almeja e a gente consiga o nosso objetivo, que é entrar na universidade. Eu creio que todos que estão aqui têm esse mesmo objetivo. Independente da nota que a gente tire, é claro que a gente quer tirar a melhor nota possível, a gente vai trabalhar para isso. Eu gostaria de agradecer vocês, porque vocês já são vencedores. Só o fato de a gente ter 40 pessoas nessa live, 40 estudantes, 40 não, né? Tirando eu, Isan, vamos colocar 37 pessoas sem ter a obrigação, como a gente tem na escola, né, de ir, de assistir aula, só de vocês terem essa vontade própria de vir aprender um pouco mais, saber como é que faz uma redação, como é que eu vou tirar uma boa nota. Para mim, isso já é fundamental. Para mim, vocês já são grandes vencedores, já são grandes estudantes. Então, agradeço a presença de todos. Espero que na próxima live a gente só aumente esse número de estudantes, esse número de estudantes engajados em fazer uma boa redação, tá? Eu vou, antes disso, antes de nós começarmos, eu falei para vocês que a gente iria trabalhar com eixos temáticos. Então, anota os eixos temáticos, por favor, para a gente trabalhar. Cada semana, vocês vão estudar, vocês vão pesquisar esse eixo temático e vão anotar informações, tá? O primeiro eixo temático que vocês vão ter em mente é aspectos sociais. Anote esse eixo temático, aspectos sociais, tá? O segundo eixo temático está relacionado à saúde. São 7 eixos. O segundo, saúde. O terceiro, meio ambiente. Terceiro eixo, meio ambiente. Quarto eixo, arte e cultura. Quarto eixo temático, arte e cultura. Perfeito? O próximo, direitos e cidadania. Ok? Direitos e cidadania. O sexto, educação e ciência. O sexto eixo temático é educação e ciência. Ok? E o último eixo temático, tecnologia e economia. Tecnologia e economia. Tá? Então, repetindo, gente, o primeiro, aspectos sociais. O segundo, saúde. O terceiro, meio ambiente. O quarto, arte e cultura. O quinto, direitos e cidadania. O sexto, educação e ciência. E o sétimo, tecnologia e economia. Perfeito, Isana está colocando aí, ó, no chat. Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer com esses eixos temáticos? Vocês vão, cada semana, vocês vão estudar um eixo. Por exemplo, eixo de meio ambiente. Qual é a informação que eu vou pesquisar e que cabe em uma temática que seja inserida dentro de meio ambiente? Tá? Então, eu vou pesquisar autores que falem sobre isso, eu vou pesquisar livros que falam sobre isso, filósofos, sociólogos, séries, filmes, músicas, tudo de cultura que eu posso inserir dentro de um eixo temático do meio ambiente, eu vou pesquisar, eu vou anotar no meu caderno de redação.
tá? Na outra semana, saúde, e assim sucessivamente. Então, quando vocês formarem esse caderno, né, esse caderno de formações com eixos temáticos, vocês estarão prontos para escrever qualquer tema de redação, tá? Independente de qual tema caia, caiu dentro do eixo temático de arte e cultura, você já leu alguma coisa, você já tem alguma informação para colocar no texto, tá? Para que a gente não vá fazer a nossa avaliação sem ter argumentos, sem ter ideias para colocar dentro do texto, tá bom? Falado isso, eu vou dizer como é que vai ser o roteiro da aula. A gente vai falar primeiro da estrutura de textos argumentativos. Ah, Isaías, mas eu já sei como é a estrutura. Ótimo, se você já sabe, perfeito. Mas eu vou falar também para quem não sabe, tá? Depois a gente vai fazer uma análise de uma redação nota 1000, a gente vai ver cada parte da redação, como ela é construída, os argumentos, como eles são usados, perfeito? Depois a gente vai falar sobre as competências cobradas no Enem, como é que vocês serão avaliados. Para a gente tirar uma boa nota em uma avaliação, a gente também tem que saber como é que nós seremos avaliados. Então, é importante a gente saber isso, saber as competências, perfeito? E depois a gente vai falar sobre os caminhos para fazer uma boa prova, o que você deve fazer e o que você não deve fazer na sua redação, tá bom? E à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente vai conversando aqui na live. Perfeito? Agora eu vou projetar aqui o material para que a gente comece a nossa discussão. Está aparecendo aí para vocês? Alguém sinaliza aí com áudio, porque agora eu não vou ouvi-los, eu não vou vê-los mais, só ouvi-los. Está começando a apresentar, Isaías. Pronto. Se vocês tiverem dúvidas, estiverem usando pelo celular, pode procurar Isaías Mota, a apresentação, clicar, aí tem a opção fixar na tela. Isso. Se não conseguirem fazer, pode chamar no grupo de WhatsApp também, que a gente ajuda. Apareceu agora, Isana? Espera aí. Que eu fixei a sua face aqui na minha tela. Agora eu vou fixar a sua apresentação. Veja aí, está aparecendo. Redação, compreendendo a proposta de redação, professor Isaías Mota. Perfeito, pronto. Então, nós vamos começar, tá, gente? Com a nossa apresentação. Então, a ideia é essa, a gente compreender como a gente deve fazer para construir essa redação lá na nossa avaliação. A primeira discussão que nós vamos ter aqui é o que é um texto dissertativo argumentativo. Eu quero que vocês respondam aí para mim agora. Podem falar no áudio. Se vocês falarem no chat, eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu estou vendo o material projetado, então eu não vou conseguir ler. Eu quero que vocês me digam o que é um texto dissertativo argumentativo, que é o texto que vocês devem escrever lá no dia da redação. Alguém? Alan? Bia? Maia, clica na tela, vai aparecer o desenho do microfone e você tira o mute do microfone. Conseguiu? Isso. Eu acho que é o tipo de texto que você defende o seu ponto de vista, não é isso? Quem foi que respondeu? Guilherme. Guilherme, perfeito. Olha o que Guilherme disse. É um tipo de texto que eu defendo um ponto de vista. É exatamente isso. A proposta do Enem é que você defenda, que você tome uma posição, que você defenda uma ideia. Essa é a proposta do texto dissertativo argumentativo. E a gente vai defender essa ideia a partir de que viés? A partir da apresentação de argumentos. Perfeito. Boa colocação aí. Ele é dividido em 3 partes, né? Eu acho que a grande tríade aí, eu falo para alguns dos meninos desde o primeiro ano, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai ver como é definido cada parte, como é escrita. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula. Embora seja um texto opinativo, o texto argumentativo é um texto opinativo, ele deve ser escrito em terceira pessoa, tá, gente? Então, nada de eu acho, eu desejo, eu penso. Não, o corretor não quer saber o que você acha, não quer saber o que você pensa. O corretor ele quer saber se você consegue apresentar uma tese, um ponto de vista, e se você consegue defender essa tese a partir da construção de argumentos, tá? É isso que ele vai querer de você. Então, primeira pessoa,
A gente tira do nosso vocabulário quando a gente for fazer a redação. Então, ele vai ter essa estrutura, ó, apresentação de tema, que a gente vai ver como é que faz, tá? Ele vai ter uma tese, que é o ponto de vista que a gente vai defender. Ele vai ter os argumentos e ele vai ter também uma proposta de intervenção, que é o que a gente vai colocar lá na nossa conclusão. A gente vai ver de forma detalhada como é que faz cada parte desse texto, tá bom? Antes disso, a gente tem que definir o que é tema e o que é tese. Alguém poderia dizer aí o que é tema e o que é tese? Tese, acho que a gente já falou um pouco, mas o que é tema? Alguém sabe me dizer o que é um tema? O que seria um tema? Um tema, galera, nada mais é do que o assunto específico que você vai trabalhar na sua redação, tá? O Enem, ele vai te dar um tema, por exemplo, o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi o tema de 2018, foi um tema específico. Então, a partir desse tema, você iria desenvolver a sua argumentação. Ele deve ser apresentado na introdução, tá, do texto. Então, assim que eu começar a escrever a minha introdução, eu vou ter que apresentar o tema ao meu corretor, ao meu leitor. E o que seria a tese? A tese é o oposto do que vocês estão vendo na imagem aí, ó. Na tese, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que apresentar o quê? O seu ponto de vista. A sua opinião, tá? Sobre o assunto que vai ser apresentado para você, sobre o tema que vai ser apresentado para você, perfeito? Geralmente ela tem um formato de frase declarativa, que é aquela frase direta, tá? Você afirma algo sobre o tema. Como a gente pode ver no exemplo aqui, ó. A má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Veja que é um exemplo, tá, de tese, um exemplo de uma redação nota 1000, na qual o estudante ele apresentou a opinião dele sobre o tema que foi apresentado na prova. Então, a tese, ela nada mais é do que isso, é o seu posicionamento em relação ao tema que lhe será apresentado lá no dia da avaliação. Perfeito? Até aqui estamos bem ou não? Sim ou não? Fale aí se a gente entendeu essas duas partes. Tema é o assunto específico que será apresentado para você, tá? E tese é a sua opinião que você vai defender no texto. Perfeito? Então, vamos saber diferenciar tema de tese, ok? E a segunda parte é argumento. O que é argumento? Argumento é o que a gente vai colocar no nosso desenvolvimento. É o que é chamado os porquês. Ora, se eu apresento uma tese para você, eu tenho que trazer argumentos que comprovem essa tese. Concorda comigo? São justamente os porquês. Ora, se eu defendo que a violência contra a mulher decorre da desigualdade de gênero na sociedade brasileira, eu tenho que trazer os porquês dessa desigualdade de gênero, tá? Eu tenho que trazer os argumentos. Perfeito? Diga aí. Pode falar, Guilherme. É Guilherme que tá falando? Foi eu mesmo, né? Nada não, eu liguei o microfone sem querer. Ah, perfeito. Então, dentro dos argumentos, dessa lógica dos argumentos, a gente tem que desenvolver esses argumentos nos parágrafos que a gente chama de D1 e D2, que são os parágrafos de desenvolvimentos, tá? Ah, Isaías, eu quero fazer 3 desenvolvimentos na minha redação. Eu posso? Pode. Se você tiver argumento suficiente para você colocar, ótimo. Diga a sua dúvida. É verdade que para cada argumento tem que ter um parágrafo? Sim, muito bem. Essa dúvida é de muitos alunos. Cada argumento, gente, quando eu estou falando argumento 1, eu estou falando de desenvolvimento 1, eu estou falando de um parágrafo. Argumento 2, eu estou falando de desenvolvimento 2, segundo parágrafo. Ah, eu posso ter um terceiro? Sim, você pode ter um terceiro. Pode ter um quarto, você não vai ter espaço para isso na redação, tá? No máximo 3, tá? Geralmente as redações são apresentadas com dois argumentos, desenvolvimento 1 e 2. Mas você pode sim apresentar um terceiro, não tem problema nenhum. Tá? Os argumentos, o que são os argumentos? Eles são as evidências que comprovam a sua tese, que atestam o seu ponto de vista. É a partir dele que você vai colocar todo o seu repertório, todo o seu conhecimento para você provar ao seu corretor
que você está com a verdade, que aquele ponto de vista que você está defendendo, ele é aceitável, ele é possível, ok? E para construir esses argumentos, a gente usa o quê? O que na redação? A gente usa o que a gente chama de estratégias argumentativas. A gente vai ver um pouco mais à frente o que são estratégias argumentativas, tá? Para a gente colocar no nosso argumento. E ele visa justamente o quê? As estratégias visam convencer o nosso leitor, né? No nosso caso aqui, o nosso corretor, perfeito? São os famosos desenvolvimento 1 e 2, ou 3, se você optar por 3 argumentos. E a intervenção? A intervenção é assim, é a parte que os alunos têm mais dificuldade na redação e é a parte que os alunos conseguem tirar as maiores notas, que tem mais dificuldade para você tirar as maiores notas. Por quê? Porque ele vai te dar um problema que pode estar relacionado a qualquer aspecto desses eixos temáticos que eu falei para vocês, e vocês têm que propor uma solução, vocês têm que sugerir uma solução. É o que a gente chama de proposta de intervenção. E aí, você fazendo aquela perguntinha básica, como eu posso resolver esse problema? Você vai chegar à proposta de intervenção, tá? Essa proposta de intervenção, ela tem que indicar uma solução possível, tá, gente? Então, não pode ser algo impossível de acontecer, ela tem que ser algo que seja factível, que seja algo provável de acontecer, tá? Eu sugiro que vocês indiquem 2 ou 3 propostas. Eu posso indicar só uma? Pode, se você tiver uma única proposta de forma bem detalhada, você pode sugerir apenas uma. Mas o ideal é que você sugira 2 mais detalhadas e uma 3 mais generalizada. Se eu quiser ficar nas 2, tá tranquilo? Se você apresentar as 2 bem detalhadas, não tem problema, tá? E essa proposta de intervenção, ela vai estar onde? Ela vai estar na conclusão, no nosso último parágrafo da nossa dissertação argumentativa. E aí, como nós estamos até agora, tá tranquilo? Sim ou não? Tá. Teve dúvida até agora? Tá tudo certo na Bahia. Tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo até agora? Tudo Pronto. tranquilo. Agora a gente já falou, o que é que vai colocar, como é que a gente apresenta o nosso tema? A gente tem que ter tese, a gente tem que ter argumento, a gente tem que ter proposta de intervenção, tá? Agora a gente vai ver como é que nós fazemos uma introdução. Que esse é o grande problema. Como é que eu começo o texto? O que é que eu boto em uma introdução? A primeira ideia é você apresentar o assunto. É apresentar o seu tema para o corretor. E a gente apresenta o tema como? A gente pode citar livros, tá? A gente pode citar um filme que tenha relação com o tema. Perceba, gente. Vale eu citar qualquer livro, não é citar qualquer livro, não é citar qualquer filme. É um livro ou um filme que dialogue com a temática solicitada no Enem, tá? Eu posso citar autores consagrados da literatura, da filosofia, eu posso citar fatos históricos ou fatos contemporâneos para começar a minha redação, para eu apresentar o tema ao leitor. Calma que a gente vai ver como é que isso é abordado na prática, analisando a redação, tá? Depois que eu apresento o tema, eu vou escrever o quê? A minha tese. O que é a tese? Voltando, é a defesa, é o meu ponto de vista que eu vou defender ao longo da minha dissertação, perfeito? E aí, ela vai ter um formato de frase direta, tá? Que denote o seu ponto de vista, que descreva aquilo que você vai defender ao longo do texto, tá bom? Depois da tese, diga aí. Tem uma dúvida. Tipo assim, Pronto, você falou na apresentação, para apresentar o assunto. Se o tema vir com a palavra-chave e eu quiser dar meu pontapé inicial, tipo assim, tem uma palavra, vamos dizer, aborto, se fosse algo relacionado ao aborto. Eu poderia começar colocando a origem do aborto? Com uma definição? Isso, a origem, de onde veio e tal, poderia? Sim, você poderia iniciar para apresentar o seu tema, sim, tá? Aí é o que a gente chama de alusão histórica ou fatos históricos, tá? Olha, a pergunta dela é a seguinte, gente, eu posso começar a minha redação com uma alusão histórica? Pode. Você pode usar a alusão histórica para apresentar qualquer tema. Inclusive, a alusão histórica é uma das
é uma das estratégias que mais os estudantes usam para apresentar o tema ao corretor. É alusão histórica, perfeito? Então, você pode sim. Depois que você escrever a sua tese, você vai indicar os argumentos que você vai desenvolver nos seus parágrafos de desenvolvimento, que a gente vai chamar de D1 e D2, tá? A gente vai ver isso, como é que funciona na prática. Olha uma proposta olha uma introdução de uma redação nota 1000, tá? Olha como o aluno começou. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Pergunto a vocês, qual foi o formato que ele utilizou para apresentar o tema ao corretor? Seria uma alusão histórica? Perfeito, uma alusão histórica. Vocês perceberam como ele pegou, ele voltou na Revolução Industrial, ele passou pela Era Vargas para apresentar o tema dele? Perceberam como ele usou uma alusão histórica para iniciar a redação? Então, é uma ótima estratégia, gente, para vocês iniciarem a introdução. Uma ótima estratégia. E aí, depois que ele apresentou uma alusão histórica, como é que ele veio? Ele apresentou a tese dele. Olha a opinião dele agora. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários. Isso é uma opinião. Tá? É isso que a gente chama de tese. É uma frase que ilustra o pensamento do estudante. E aí, essa segunda parte, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, é o argumento 1 dele, que ele vai desenvolver no D1, como também a negligência governamental, que ele vai desenvolver no desenvolvimento 2. Então, perceberam como essa introdução foi estruturada? Primeiro, ele apresentou o tema, utilizando uma alusão histórica. Depois, ele apresentou a tese, que foi a opinião dele. E depois, ele apresentou os 2 argumentos que ele vai utilizar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E aí, como estamos? Tranquilo? Deu para entender como a gente pode fazer uma introdução, sim ou não? Deu. Sim. Parece que eu tô até aprendendo a fazer a redação, que eu não sei até hoje. Não é? Vendo assim parece fácil. Não. Mas usando essas técnicas, a gente consegue. Mas a gente vai ver também que, para iniciar, a gente precisa de planejamento. Isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Tá. Apresentei minha introdução. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é o desespero, né? É onde a gente diz o que é que eu coloco no papel. Sabe por que a gente tem esse problema? É porque muitas das vezes falta o repertório, o que o Enem chama de repertório sociocultural. É por isso que a gente vai estudar os eixos temáticos, para a gente ter informações para colocar dentro do texto. Você pode ser o melhor escritor do mundo, tá? Se você não tiver informação para colocar no papel, você não consegue escrever. Você vai precisar ter informação. E essas informações têm que ter que formato? Eu vou ter fatos históricos para colocar, eu posso ter dados de pesquisa, tá? Para colocar no meu desenvolvimento, eu posso ter citação de autores, eu posso ter citações de livros para colocar na argumentação, eu posso ter exemplos, e eu posso ter também comparações. E como é que eu obtenho esse conhecimento? Estudando, gente. Não tem outro meio. Aluno que vai fazer vestibular tem que ler todos os dias. Tem que assistir filme. É qualquer tipo de filme, aquele filme de matar, que a gente só vê sangue. Não, você tem que mudar um pouco o seu repertório, tá? Assistir um filme mais cult, um filme que vai trazer uma bagagem cultural a você. Ouvir determinadas músicas que tragam uma bagagem cultural para que você possa colocar dentro do texto. Assistir jornais, ler notícias, reportagens, artigos. Você tem que aumentar a sua bagagem cultural para que você possa escrever um bom texto, tá? Você pode saber a estrutura da redação de cor e salteado, mas se você não tiver informação para encaixar dentro do texto, você não vai andar. Aí dá aquele famoso branco, né? Você olha para a folha e não sabe o que colocar, porque falta informação, beleza? Agora sim, professor, como é que a gente consegue encaixar
Tipo, se fosse um tema relacionado à depressão e suicídio. Tem uma série na Netflix, Os 13 Porquês, que geralmente trata sobre essa questão. Fala da morte de uma menina e tal, por conta do suicídio. Como é que eu conseguiria encaixar isso no meu desenvolvimento? No seu desenvolvimento, Isso. você poderia iniciar assim, ó, na obra cinematográfica, tal, ou na série tal. Como é o nome da série? Os 13 Porquês. Na série Os 13 Porquês, é evidenciado como a depressão afeta a saúde dos jovens na contemporaneidade, tá? Saindo do aspecto cinematográfico, podemos observar como ela também é desenvolvida no mundo real, onde diversas pessoas apresentam quadros de tal enfermidade. E aí você vai desenvolvendo o seu texto. Você iniciou citando a série, tá? E aí depois você introduz a sua opinião dentro do texto. Você sai do aspecto cinematográfico e vem para o aspecto real. Você faz esse link. Você tem que sempre fazer o link entre o que você vai apresentar, se for uma série, se for uma citação, se for um dado, com o que você vai defender dentro do parágrafo. Perfeito? Pronto. A gente vai ver um exemplo na redação. Pronto. Diga. E se fosse com a música? Como você falou aí, música, essas coisas assim. Pronto, você pode citar na obra musical de Caetano Veloso. E aí continua, tá? Pronto. Na obra musical de Caetano Veloso, ok? E aí você coloca um trecho da música e correlaciona com a ideia que você quer desenvolver. Pronto. Sempre ligando uma coisa a outra, né? Sempre conectando. A gente vai ter uma aula de operadores argumentativos mais à frente, e a gente vai ver como é que isso encaixa dentro do parágrafo, tá? Pronto. E aí, olha o exemplo de desenvolvimento, né? Que é chamado porquê. E olha como ele começa. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Está lembrado do D1 que ele apresentou lá na introdução? Ele vai destrinchar agora. Consoante a teoria do hábitos elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Qual foi a estratégia argumentativa que ele utilizou? E aí, usar os padrões da sociedade como argumento? Nesse item aqui em amarelo, ó. Qual foi a estratégia? Ele utilizou uma citação, ele utilizou um fato histórico, ele utilizou um dado, ele utilizou o quê? Quando ele diz consoante a teoria do hábitos elaborada pelo sociólogo francês, ele faz o que com isso? Ele fez uma citação. Ele fez uma citação. Ele pegou um pensamento de um filósofo francês para começar o parágrafo dele de argumentação. E aí ele continua. Nessa perspectiva, agora vai entrar a opinião dele. Primeiro ele trouxe a opinião de Pierre Bourdieu. Agora ele vai trazer a opinião dele. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito, quer dizer, com o objetivo de induzir a efetivação da compra de mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Perceberam o que ele fez? Primeiro, ele apresentou a ideia do parágrafo, que é falar sobre a manipulação das pessoas. Depois ele trouxe uma teoria de Pierre Bourdieu, tá? E depois ele trouxe a opinião dele para correlacionar com a teoria. Tranquilo? Aí ele continua dessa forma. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Até me perdi. Sim. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Então, gente, é uma ótima forma de nós argumentarmos, é trazer citações. E aí, como é que eu vou trazer essas citações? Estudando os eixos temáticos, tá? Não tem outra forma. Eu posso selecionar várias citações que eu posso encaixar em determinados temas, tá bom?
E no desenvolvimento 2, ele continua, ele diz assim, ademais, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso de poder governamental. Olha o D2 que ele apresentou lá na introdução, ele vai destrinchar agora. Durante a era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros foi uma realidade a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação, usando o controle da população. Qual foi a estratégia que ele usou agora, nesse D2? Quando ele começa com durante a era Vargas, isso é o quê? Uma alusão histórica. Alusão histórica. Perfeito. No desenvolvimento 1, ele utilizou uma citação. No desenvolvimento 2, ele já optou como estratégia argumentativa o quê? Uma alusão histórica. Aí ele sai da alusão histórica e já lança com um tema que está relacionado aos dias atuais. Nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados históricos de navegação, que possibilitam a ocorrência de obediência influenciada, como ocorreu na era Vargas. Perceberam o que foi que ele fez? Ele saiu do aspecto histórico e trouxe a ideia para o contexto atual, para o tema que é cobrado para ele. Ele fez essa correlação. É isso que a gente deve fazer nos parágrafos de desenvolvimento. Aí ele conclui, desse modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma liberdade comportamental de todos. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, corretor, eu vou propor soluções, mas essas soluções eu vou propor mais à frente. Tá? Essa proposta de intervenção você não apresenta no seu parágrafo de desenvolvimento. A proposta de intervenção você só vai apresentar no seu parágrafo de conclusão. Ok? Pergunta, gente, no desenvolvimento 1 e 2. E aí? O que é que vocês acham? Alguma dúvida? A dúvida é só na hora, né? De fazer. Mas está ficando claro para vocês as estratégias que a gente deve usar para produzir um texto argumentativo? Está ficando claro, sim ou não? Boa tarde, professor. Sim. Boa tarde. Na escuta? Estou escutando. Desde já quero agradecer ao senhor por ceder um pouco do seu tempo aí. Muito obrigado. Opa, Satisfação total. estamos dispostos, estamos aqui para ajudar. Ai, Deus, pai, olha. A hora parece que temos um soldado do exército aqui. Vamos lá. E agora a gente chega no nosso último parágrafo, que é justamente a proposta de intervenção. A proposta de intervenção a gente traduz na seguinte pergunta: o que fazer para resolver o problema? Tá? O que fazer para resolver o problema? O Enem vai lhe dar um problema e você tem que pensar nas sugestões, né, que você vai propor para tentar resolver aquela situação. Como é que a gente começa a nossa introdução? A gente já começa com a proposta? Não seja precoce, tá? Primeiro a gente vai começar a nossa proposta de intervenção como reafirmando a nossa tese. O primeiro período, lembra o que é período? Nas aulas de português lá, tem que lembrar. O que é um período? É aquela frase verbal que termina num ponto, tá? Pode ser de continuação, de interrogação, qualquer ponto. É um período. Então, o primeiro período você vai reservar para você reafirmar a sua tese. É como se você dissesse assim, corretor, eu não esqueci o que eu disse lá na introdução, eu continuo pensando da mesma forma, tá? Então, você vai reforçar isso no primeiro período. Olha como ele começa a introdução. Ele diz assim, entende, que é a mesma coisa que cabe, tá, gente? Concerne, é porque ele usa um vocabulário mais formal. Ele diz assim, entende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade, tá? Ele está reafirmando o que ele disse lá na introdução. Agora ele vai propor a intervenção. Diga. Eu percebi aí que para fazer uma boa redação tem que saber muito das, se eu não me engano, são das conjunções, né? Essas pequenas palavras para ligar uma frase a outra. Isso, eu vou falar sobre isso ainda, calma. Você está muito nervoso, calma. Ô, prof, esse impede significa o que mesmo? É a mesma coisa? Cabe, concerne, é a mesma coisa, tá? Aí, mais um verbo, porque na maioria das redações a gente encontra o que? Cabe, né?
é necessária. Então, se você mudar, colocar um verbo diferente, já é legal do seu texto. Tá? Impede, concerne, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, aí ele vai propor agora a intervenção. Nesse sentido, cabe o governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos. Duas coisas que eu quero falar aí. Primeiro, quem vai fazer? Quem é que vai fazer? Quem que vai fazer essa proposta de intervenção? Seria o governo. Como assim, prof? O governo. Isso, o governo. isso, só que eu fui Seria o governo. A gente vai chamar de agente, tá? Eu tenho que ter o agente na minha proposta de intervenção obrigatoriamente, tá, gente? É um dos itens que eles usam para avaliar a proposta de intervenção de vocês. Eu posso dizer, cabe por meio do aumento da parcela de investimento com prioridade? Sim, mas quem vai fazer? Você precisa deixar expresso, e ele deixou isso expresso. Ele disse que é o governo que vai fazer. Vai fazer o quê? Aumentar a parcela de investimento e fiscalizar e punir as instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento. Diga. Ô, professor, ao invés de colocar governo aí, pode ser Estado? Estado? Depende. Sim. Se for a função do Estado, sim. Você pode colocar o Estado, tá? Estado de modo geral, professor. Não entendi a sua pergunta final. Pode continuar. Tá. Então, a depender do tema e do que você queira ali propor como intervenção, você pode colocar o Estado, sim. Tá? Se for uma competência do Estado, por exemplo, oferecer educação do ensino médio, é uma competência do Estado, tá? E não do município. A obrigação do município é oferecer as séries iniciais, a educação das séries iniciais. Mas a educação do ensino médio é de competência constitucional do Estado. Então, na minha redação, se fosse uma proposta específica do Estado, eu teria que direcionar o agente para ele, tá? Para o Estado. Professor, nós também Diga. podemos citar órgãos tipo o Ministério da Educação? Sim, novamente, se for competência específica, e aí uma dica boa é você conhecer bastante cada função do ministério, tá? O que é que faz o Ministério da Educação? O que é que faz o Ministério da Justiça? Tá? Então, seria interessante que vocês também conhecessem a função de cada ministério. Ministério da Cultura, para que você saiba, para que você não corra o risco, melhor dizendo, de você citar o ministério de forma incorreta, tá? Sendo que não seja ele o verdadeiro agente daquela ação. E aí ele continua, esta iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial, e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Perceba que ele propôs apenas uma proposta, mas ele foi bem detalhista. Ele disse como fazer, ele disse ação, qual será a ação, fiscalizar, priorizar e punir instituições que usem essas estratégias. Isso a gente chama de ação, tá? Quem é o agente? O agente é o governo. O meio, como é que ele vai fiscalizar isso? Através de multas e aumento de cobranças de impostos, tá? E é o detalhamento também, que a gente chama de detalhamento. E a finalidade, qual é o objetivo dessa sua proposta? Qual é a finalidade dela? Tem que ter isso na minha redação? Obrigatoriamente, tem que ter isso na proposta de intervenção. Ele diz que a finalidade é propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. Perfeito? Então, o que é que tem que ter a minha proposta de intervenção? Tem que ter a ação, ou seja, o que eu vou fazer, tem que ter o agente, quem vai fazer, perfeito? Tem que ter o meio, como eu vou fazer, né, juntamente com o detalhamento, e a finalidade, ou seja, após eu fazer isso, após eu propor isso tudo, o que é que ela vai provocar na sociedade? Qual será o objetivo dela? Tem que ter esses 5 itens aí na proposta de intervenção. Vocês sabiam disso, gente? Desses 5 itens da proposta de intervenção, sim ou não? Não.
Eu sabia. Teve Positivo. alguma dúvida em algum dos itens? Teve alguma dúvida em algum dos itens? Negativo. Sabe o que é uma ação? O que é uma ação? Fala da ação aí, professor. Ação é o que será feito, tá? Toda vez que a gente falar em ação, você tem que pensar o seguinte: é o que será feito para resolver o problema. Quem seria o agente? Governo. Um exemplo de agente, né? O governo. Um exemplo. O agente é aquele que vai fazer a ação. O meio e o detalhamento é como eu vou fazer essa ação, tá? E a finalidade é o reflexo que essas propostas terão na sociedade. Tranquilo? Difícil, galera, ter esses 5 itens na proposta de intervenção. Tem que ter os 5? Tem, gente. Porque se você não tiver, se você não apresentar na sua proposta esses 5 itens, automaticamente você vai ter redução na sua competência 5, tá? Que é a competência que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Dúvidas? Perguntem. Angústias? Isaías, o Breno colocou aqui no chat, né, a seguinte sugestão, que é bom também saber as ONGs responsáveis por algumas áreas, né, que de fato precisa se haver melhora, que revisar Sim. e criar leis também é uma ótima proposta, Sim. citando que precisam ser inusitadas, né, a Aleph contribuiu dizendo que acha arriscadas a leis, né, porque caso ela já exista e você não saiba, sua intervenção já vai existir, mas é interessante, e aí Breno ressaltou que, de fato, tem que ser inusitada, que é bom estudar as leis também, sobre o meio ambiente, educação, direitos humanos. Isso. Uma boa ideia é vocês visitarem o artigo 5º, tá, gente? O artigo 5º da Constituição, embora tenha vários incisos, se eu não estou enganado, são 76 incisos, mas se vocês souberem alguns incisos ali do artigo 5º, que ele fala de direitos e garantias essenciais, você já vai ter um argumento para você colocar na sua redação. Então, é interessante você dar uma lida no artigo 5º da Constituição, para você ter uma certa bagagem para você colocar no seu texto, tá bom? E aí, mais alguma pergunta, Isana, que os meninos tiveram aí? No chat, não. Não? Resumindo, para fazer uma redação ou dar o ponto de vista, a opinião sobre algum tema, tem que saber um pouco sobre o que está falando, né? Obviamente. Não pode ser uma pessoa que vive sem saber nada, só ouvindo coisas aleatórias. Tô certo? Obrigatoriamente você tem que saber. Exatamente. Tá? É por isso que eu falei que a gente tem que estudar por eixos temáticos. Tá? Estuda cada eixo, pesquisa autores, pesquisa dados que você possa encaixar naquele eixo, tá? E que assim você possa colocar dentro da sua redação. Conforme eu falei logo no início, não tem como a gente adivinhar o tema, galera. É impossível assim. Vai ter professor que vai acertar? Claro, a gente tem milhares de professores no Brasil trabalhando milhares de temas, um vai acertar, mas a gente não vai trabalhar com essa possibilidade. Diga. É uma boa ideia estudar, assistir documentários. Quais deles o senhor indicaria para aumentar aí esse bagulho aí? Esse bagulho aí. Iramaia, né? É porque a não sabe, deu branco. Bom, a gente tem alguns documentários na Netflix que a gente pode utilizar, documentários que falam sobre cultura, certo? Documentários que falem sobre os aspectos de saúde, do meio ambiente, que são os eixos temáticos que a gente está trabalhando. A gente tem documentários gratuitos também no YouTube, tá, gente? Que vocês podem acessar esses documentários. Oi? Tem Netflix, rapaz. Que vocês podem acessar esses documentários para ter justamente essa bagagem cultural para colocar num texto, tá? E aí, depois que a gente falou sobre um pouco da estrutura, eu vou falar um pouco sobre as competências. Professor. Vocês precisam ter clareza do que vocês serão avaliados, em que vocês serão avaliados. Diga, Iramaia. Professor, estudando esses eixos. Não entendi. Cortou Estudando esses eixos, podemos fazer qualquer tema que cair?
Você estudando o eixo, você estará apta para fazer qualquer tema. Qualquer tema. Professor, Tá? qual é o seu palpite, Certo. sobre o tema desse ano aí? O meu palpite? Bom, o meu palpite é um tema, gente. É um palpite, tá? É um chute. É um tema neutro. Que eu estava apostando muito no ano passado, mas não veio, seria mobilidade urbana. Um tema extremamente atual, que a gente não... que a gente, assim, fala pouco, embora ele esteja presente aí durante todo dia, toda semana nas TVs, falando sobre as dificuldades que as grandes metrópoles têm para se locomoverem. Então, para mim, seria mobilidade urbana, mas é um chute, tá, gente? Não, é um chute. Era isso que eu ia perguntar, se o senhor quis dizer mobilidade urbana no sentido de facilitar o trânsito dos carros, motos e tal, ou para corrigir as imprudências, por exemplo, acidente, Não, pelo menos essas coisas. não, seria a dificuldade de mobilidade urbana mesmo, de você transitar De nas transitar, grandes né? cidades. Entendi, Isso, entendi. Professor, isso. Diga. é verdade que o Enem é basicamente matemática básica, interpretação de texto e contextualização? Matemática básica? Como assim? Como é que você encaixaria a matemática básica? Sei Aspectos de leitura e interpretação, sim. Aliás, é uma coisa que eu ainda vou falar. A sua prova de redação não começa com a escrita. A sua prova de redação começa com a interpretação dos textos de apoio. Eu já vi muito estudante, aqueles textos de apoio não servem para nada, só serve para fazer a gente perder tempo. Não é verdade. O eixo de apoio ele vai direcionar você para o recorte temático que o Enem quer. Tá? Então ele vai indicar a você por onde, o caminho que você deve andar, o que você deve escrever na sua redação, tá? Então é para isso, para orientar o aluno. Diga. Aleph fez uma pergunta aí, só que ele foi, né, pelo chat, esse negócio aí. Ele está perguntando assim, se ele responder cada um dos 5 itens em 5 pontuações, seria ruim? Como assim? Que o senhor estava falando Repita a pergunta. Repita a pergunta. Deixa eu olhar aqui. Ele colocou assim, professor, se eu responder cada um dos 5 itens em 5 pontuações, é ruim? Em 5 pontuações, ruim? Isso. Aleph, aparece aí. Aleph, abre esse microfone com a sua pergunta. Abre esse microfone aí, vai, Aleph, que você não é tímido. Eu não quero me expor, a sociedade quer me expor. 5 períodos. Tipo, em cinco períodos na conclusão. Tipo, ação, agente, meio, detalhamento e finalidade. E cada resposta, uma pontuação. Tipo, parágrafo, entendeu? Isso, cada ação que você... Cada item que você cumpre dentro da proposta, você está cumprindo uma determinada pontuação. Se falta algum item, automaticamente essa falta será descontada lá da competência 5, tá? Não, mas eu quis dizer, tipo assim, se eu, por exemplo, eu tô respondendo a ação, aí quando eu terminar essa resposta, eu pontuar e começar outra continuação, entendeu? Outra continuação. Sem ser direto. Tem gente que leva direto as respostas. Mas essa ação é porque a gente separa, Aleph, para ficar mais didático, tá? Mas esses itens, eles vêm um junto ao outro. Para eu falar qual a ação que eu vou desenvolver, eu preciso dizer qual será o agente que vai promover essa ação. Então, por exemplo, campanhas publicitárias será a minha proposta de intervenção. Quem vai fazer essas campanhas? Serão as escolas? Será um ministério, uma secretaria? Então, eu separo para ficar mais claro para o estudante, para ficar mais didático. Mas eles não são separados dentro da intervenção. Eles vêm uns seguidos do outro, tá? Para você descrever a ação, automaticamente você tem que dizer quem vai ser o agente, tá? E se você disse qual é a ação, você tem que dizer como você vai fazer, que seria o meio. Da mesma forma da finalidade. Então, não tem como você separar por períodos cada item, tá bom? Professor, Diga. eu queria saber sua opinião sobre quem não tem muita condição financeira. Você acha melhor estudar para o Enem ou fazer concurso público? Rapaz, que pergunta difícil. Eu vou responder de forma pessoal,
tá? Eu vou responder de forma pessoal. O concurso hoje é a melhor porta de entrada para você adquirir uma independência financeira, tá? Então, se você opta, se você acha que a faculdade para você não é viável agora, eu, no seu lugar, eu optaria pelo concurso. Por que pelo concurso? Porque vai te dar uma estabilidade, vai te dar uma tranquilidade, tá? Para depois você fazer a faculdade. Exemplo, concurso da PM, que tem 2.000 vagas, né? As pessoas fazem muito esse concurso. Você entra, vai ganhar 2.800, 3.000 reais, vai te dar uma tranquilidade, um fôlego para você fazer sua universidade. Mas é uma proposta pessoal, tá? Não significa que você vai ter que seguir isso. Aí vai ser uma escolha que cada um vai ter que tomar, tá? Se você tem um sonho de se formar na faculdade, corra atrás desse sonho. Mas se você achar mais viável ir para o concurso público, vá para o concurso público. Agora, lembrando que concurso público é algo extremamente concorrido. Vai ter que estudar muito, vai ter que se aplicar muito para tentar ser aprovado, tentar ficar no número de vagas, tá bom? É muito mais complicado do que o vestibular. Inclusive, Isaías, uma quantidade significativa de concursos públicos exigem redação, né? Isso. A própria Polícia Militar exige redação, né? Tribunal de Contas, né? Que você só faz concursos vinculados à área de direito, né? Redação é praticamente um obrigatório nos concursos. Existem alguns concursos hoje que não solicitam, né? Mas os concursos grandes aí concorridos, quase todos eles exigem redação. E tudo que foi trabalhado aqui é muito importante para fazer redação de concurso também. Isso. Por mais que você não queira opte por não fazer universidade agora, né? Você vai ter que saber escrever uma redação, escrever um texto que tem uma coerência, uma coesão, para que você fique dentro do número de vagas. Dificilmente, como a Isana falou, você vai ter um concurso que não tenha redação. O único que eu conheço, se eu não me engano, é o da Polícia Civil, mas tem questão aberta. Então, você tem que produzir texto do mesmo jeito. Então, não tem como fugir. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se foge do assunto ou não. Hoje tem aquele dilema de para trabalhar tem que ter experiência, né? Mas para ter experiência tem que trabalhar. Se a pessoa fizer um concurso e tal, aí, por exemplo, ganha um emprego na prefeitura, já garantiu uma certa experiência. Se ela quiser fazer um vestibular depois, para arrumar um emprego, fica mais fácil pelo fato dela já ter experiência? Eu não diria que fica mais fácil, fica mais cômodo, fica mais confortável, porque financeiramente você vai estar estabilizado, mas mais fácil, não, você vai ter que passar pelo mesmo processo que os outros vão passar, você vai ter que estudar do mesmo jeito. Então, eu não diria mais fácil. Mas no caso, para garantir um emprego, porque muita gente não tem experiência e alguns patrões exigem, né? Como a pessoa já tem experiência, foi nesse sentido que eu quis dizer. Uhum. Então, na questão de... Sim, continue. Na questão de experiência, sim. Mas isso é mais tem uma na rede bagagem... privada, não, professor? Oi? Ele tem que ir mais na rede privada, né? Sim. Porque concurso público, para você trabalhar em uma prefeitura, num estado, você faz uma prova, você passa com um processo avaliativo. Na rede privada, não. Na rede privada, há a necessidade de você ter uma experiência, a depender do cargo, claro, né? Mas voltando aqui para a nossa temática, gente, a competência 1, ela diz assim, o que é que vai ser avaliado em você, tá? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Sabe aquelas aulas de sintaxe que você acha que nunca que não vai servir para nada, né? Aquelas aulas de crase, regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal, hífen, separação de sílaba. Pois tudo vai ser cobrado agora para você na competência 1. Então, a competência 1 que vale 200 pontos, né? Vai ser cobrado tudo isso. Acentuação, vírgula, regência, crase, ortografia, translineação, que é separação de sílaba, né? Eu tenho que saber separar uma sílaba. Por exemplo, se eu vou escrever uma palavra casa e eu vejo que essa palavra não dá na linha, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever a primeira sílaba, CA, hífen, que é aquele tracinho, SA na linha seguinte. Eu não posso, de repente, escrever o C, traço,
asa na outra linha. Não posso fazer isso. Eu vou estar ferindo uma regra gramatical, regra de sílaba. Então, eu tenho que saber isso também. Escolha vocabulário, eu tenho que escolher muito bem o que é que eu vou falar, o vocabulário que eu vou utilizar num texto. Eu não posso usar gírias, termos regionalistas, não é? Por exemplo, você vai estar escrevendo um texto de uma redação e coloca lá uma gíria que a gente usa aqui muito em Salvador, na 11. O cara é corretor do Rio Grande do Sul, como é que ele vai saber o que é na 11, que é ir andando? Então, você tem que escolher muito bem o seu vocabulário para produzir seu texto. Você tem que evitar esses regionalismos, até porque você não sabe quem é que vai ler seu texto, tá? Pode ser um gaúcho, pode ser um mineiro, pode ser um paulista, pode ser um carioca, e ele não vai lá no dicionário, ele tem milhares de redações para corrigir, ele não vai lá no dicionário baiano ou nordestino saber o que você quer dizer, tá? Então, você tem que escolher muito bem esse vocabulário. Eu diria que a competência, gente, mais fácil ou menos difícil, eu não diria até a mais fácil, a menos difícil de você tirar uma nota ruim, tá? Então, se você não errar nada, acertou tudo, vírgula, acentuação, crase, regência, acertou tudo, é 200, tá? Não tem erro. Aí, Isaías, eu tenho dificuldade na crase, o que é que eu faço? Estuda, senta um dia, vai ler as regras da crase, vai fazer questões. Eu não sei concordância nominal, eu não sei usar vírgula. Vai buscar esse conhecimento, tá? Aprende a usar isso para que você possa aplicar no seu texto, ok? A competência 2, ela já diz assim, ó, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Qual é o primeiro comando aí? Compreender a proposta de redação. O que é que ele quer dizer isso? Compreender a proposta de redação. Significa que você tem que compreender, você tem que entender o tema específico que está ali, que foi solicitado para você, e você tem que escrever, você tem que produzir um texto argumentativo. Não vale apenas você trazer informação, porque se você traz informação e não se posiciona, isso aí é texto expositivo. E o Enem não quer exposição, o Enem quer argumentação, defesa de ideia, tá? Aplicar conceito de várias áreas, é o que a gente falou aqui agora há pouco, repertório sociocultural, falar de literatura, falar de história, falar de geografia, falar de sociologia, isso é repertório sociocultural. Essa bagagem que vocês tiveram, né, eu deduzo que sim, ao longo dos 12 anos do ensino médio, vai ser usada agora na produção do texto e vai ser avaliada na competência 2, que vale 200 pontos também, tá bom? E aí é produzir texto, né, dissertativo, utilizando boa argumentação e bom repertório. A competência 3 é o quê? É selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opinião, argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é que ele quer dizer com isso? Traduzindo. Você precisa selecionar seu argumento para defender a sua tese. Não adianta você está falando de um tema de mobilidade urbana e, de repente, você traz um argumento que fale sobre saúde, que fala sobre doença sexualmente transmissível. Ou seja, a sua argumentação não tem nada a ver com a sua tese. Você precisa escolher muito bem o argumento que você vai utilizar para defender a sua tese, tá? Desenvolver os argumentos com a explicitação da relevância, né, das ideias apresentadas, ou seja, o seu argumento ele tem que ser relevante para você defender a tese. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de escolher esse argumento. Projeto de texto, gente, tem que estar muito claro para o redator qual é a sua tese, qual é o seu ponto de vista, qual é o seu argumento que você está usando para defender esse ponto de vista e qual é a sua proposta de intervenção. Isso tem que ficar bem claro. O corretor ele não vai parar para dizer, poxa, será que a tese dele é essa? O argumento dele é esse? Ele não vai parar para fazer isso. Você tem que escrever um texto que isso fique claro para ele, tá? É por isso que tem que ter um projeto de texto.
Conexão com a tese, os argumentos têm que ter conexão com a tese, tá? Eles precisam dialogar. Você não pode trazer um argumento que destoe do que você está defendendo. De repente, na sua tese, você diz que a desigualdade de gênero no Brasil é fruto do machismo. Essa é a sua tese. E, de repente, no argumento, você traz a ideia de que o machismo no Brasil não existe. Olha a desconexão. Olha o descompasso. Então, o seu argumento, ele precisa dialogar com a sua tese, tá? E isso tudo será avaliado na competência 3. E na competência 4? Na competência 4 vai ser avaliado o que Guilherme falou agora há pouco. Lembra das conjunções, das preposições, dos advérbios, tá? Para eu conectar orações com orações, parágrafo com parágrafo, período com período, eu preciso ter o conhecimento desse repertório gramatical. Eu preciso ter esse repertório gramatical. Eu preciso conhecer muito bem as preposições, as conjunções, os advérbios. Eu já usei computador diversas vezes no meu texto. Qual é a classe gramatical que eu posso usar para não repetir essa palavra? Ele. Eu uso um pronome, ele, um pronome que referencia aquela palavra que eu já disse, ou eu uso um sinônimo. Então, isso tudo vai ser avaliado, tá? Se você sabe usar os operadores argumentativos, as conjunções, as preposições, as locuções, tá? E os advérbios, perfeito? E a competência 5 é a mais difícil, conforme eu falei para vocês, é a que os alunos têm mais dificuldade em tirar uma pontuação alta, porque tem que apresentar aqueles itens que a gente falou, aqueles 5 itens, tá? E aí, a gente tem que dizer o que será feito, que é a ação, a gente tem que dizer quem deve fazer, que é o agente, a gente tem que dizer como fazer, que é o meio, e tem que indicar o efeito da proposta, a finalidade, isso tudo tem que estar na competência 5. Faltou uma, eu vou ter desconto na minha nota, tá? Faltou uma, eu vou ter desconto na minha nota. Além disso, a competência 5, ela precisa dialogar com a sua argumentação e com a sua tese. A dissertação, ela é um ciclo. Ela tem início, meio e fim. Todas as partes têm que dialogar. Todas as partes têm que se comunicar. Se uma destoa da outra, você aí já vai ter problema com a sua pontuação. E aí, gente? Difícil? Complicado? As 5 competências? Cumprir todas as 5 competências? Não, nessa última parte aí o senhor chegou onde eu queria chegar, que era essas partes aí das preposições, porque a gente usar algumas palavras, digamos, bonitas, assim, né, no modo de falar, acho que deixa o texto um pouco mais... chama mais atenção, né, de quem está corrigindo, pelo fato de ter umas palavras mais fora do cotidiano. Sim. Há muito mais coisas para a gente falar sobre a dissertação, mas eu deixei para a próxima live, porque senão iria ficar muita coisa. Por exemplo, operadores argumentativos. Quais operadores argumentativos eu tenho que saber para ligar ideias de oposição, ideias de adição, tá? Ideias de justificação, qual é o operador argumentativo, qual é a conjunção que eu uso, isso a gente tem que saber. Isso vai ser tema para a próxima live. Como é que eu insiro um filme em uma redação? Como é que eu insiro uma citação de um texto na redação? Tudo isso a gente vai ver na próxima live, tá? Eu não trouxe tudo, porque senão ia ficar muita informação para a gente. Para quem está vendo na primeira vez, ficaria um pouco complicado. Mas na próxima a gente vai ver isso sim. E aí as informações acrescentadas, né, na proposta, que seria o detalhamento. Não faça, coloquei bem expresso aí, o que é que você não pode fazer para você não perder ponto, tá? Vamos pensar que você já entra com 1000. E tudo de errado que você vai fazendo, você vai perdendo o ponto. A primeira ita é fugir do tema. Você tem que ter muito bem, de forma bem clara, qual é o tema que está solicitado para você. Em 2018, se eu não estou enganado, foi Educação dos Surdos. Tá? O tema específico foi Educação dos Surdos. Se eu falasse de educação inclusiva, abarcaria o tema? Não. Muita gente falou de educação inclusiva, eles consideraram como tangenciamento do tema. O que você tangenciar o tema? É você falar sobre o assunto de forma superficial, é você não cumprir o tema que está solicitado para você dentro da redação. Então, se você foge do tema, se você fugir é 0, e se você tangencia, a sua nota cai bastante,
tá? Então, você tem que ter cuidado, você tem que ler muito bem os textos de apoio. Lembra quando eu disse que a prova de redação, ela começa com interpretação e não com a escrita. Então, leia bastante o texto de apoio e tenha atenção na leitura para você perceber o que está sendo solicitado de você ali. O outro segundo ponto é escrever em primeira pessoa em nome do Senhor, gente. Eu falo isso, acho que desde a minha primeira aula de redação eu falo, não escreva em primeira pessoa. O corretor não quer saber o que você acha, o que você pensa, o que você sonha para a sociedade. O corretor, ele quer saber o seu ponto de vista e como você defende esse ponto de vista usando argumentos, tá? Ele quer saber isso de você. Professor, Então, primeira pessoa, eu desejo, eu anseio, eu penso, esqueça, limpe isso. professor, Tá? Diga. também não pode infringir os direitos humanos, né? Isso, eu vou chegar lá. Produzir texto que não seja argumentativo. Se você produzir um texto argumentativo, a sua nota cai muito. O Enem, gente, ele não quer informação. Ele quer saber o que você faz com essa informação. Se você é capaz de pegar essa informação para defender a sua opinião. Ele quer saber isso. E é isso que faz um texto ser argumentativo. Se você joga uma informação lá, segundo o IBGE, 73% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Isso é só uma informação. É só uma informação que você colocou lá no texto. Tá, mas essa informação me diz o quê? O que é que você pensa por essa informação? Isso evidencia que a maior parte da população feminina é oprimida pela população masculina. Isso já é a sua opinião. Isso é a sua opinião, isso é a sua argumentação, tá? Então tem que ter cuidado para você não produzir um texto expositivo, perfeito? Usar palavras que denotem sentimentalismo, né? Infelizmente, coitadinho, que pena. Texto aqui é argumentativo. Você não vai convencer o seu corretor pelo coração. Você vai convencer o seu corretor pela sua argumentação. Então, nada de utilizar palavras que denotem, que tenham essa carga semântica sentimental, tá? Na redação. Isso aí, a gente vai eliminar do texto. Escrever menos de 7 linhas. Eu duvido que algum estudante consiga desenvolver uma redação com menos de 7 linhas. Até porque se você escrever menos de 7 linhas, a sua redação não vai ser nem lida, tá? Ela não vai ser nem computada para correção. Escreveu menos de 7 linhas é 0. Tá? Escreveu mais de 7 linhas, sua redação vai ser corrigida. Mas é possível a gente escrever 10 linhas e introduzir um tema, introduzir uma tese, trazer argumentos em proposta de intervenção. Eu acho quase impossível isso, tá? De você conseguir fazer isso no seu texto. Então, como é que a gente deveria fazer? 25 a 30 linhas é o ideal, tá? Mas eu quero fazer em 20. Dá para fazer em 20? Se você tiver uma argumentação muito sólida, até consegue, mas a orientação de todas essas redações, nota 1000, gente, que eu leio, ele está nessa faixa etária, 24, 25, 26, até 30 linhas. É a quantidade de linha ideal para que você possa apresentar a sua ideia, defender a sua ideia e apresentar a sua proposta de intervenção. Professor, já teve alguém que conseguiu ter uma boa nota com a redação de pelo menos 10 linhas que o senhor falou aí? Que Nunca vi. Nunca vi, né? Nunca vi. Deixa que eu vou me dedicar. 10 linhas não tem condição, sabe? Só para você introduzir um texto dá de 5 a 7 linhas. Só para você introduzir, apresentar o tema e a tese, 5 a 7 linhas, tá? Não tem condição de você apresentar apenas 7 linhas, 8 linhas. Atacar os direitos humanos. Isso é uma ideia que você não pode fazer. Mas eu acho que o estuprador tem que morrer, tem que ir para a câmara de gás, tem que trabalhar o dia todo, tem que sofrer. Isso é uma opinião sua. Isso é uma opinião pessoal sua. Você não vai levar isso para o texto, tá? Se você levar isso para o texto, não tem perdão, é 0, não tem recurso. Isso está lá na cartilha do Enem. Mas tem alguns alunos que entraram na justiça. Sim, tem. Eu realmente ouvi alguns alunos que entraram na justiça, teve uma decisão parcial, mas você não vai correr esse risco. Você não vai correr esse risco sabendo que está lá na cartilha do Enem que você não pode atacar os direitos humanos, tá?
E o último é inserir algum tipo de identificação num texto. Quando eu estava fazendo o curso do Enem, tinha redações, né, modelos que eles usavam, tinha gente que colocava saudações, até mais, bom dia, ou então desculpas. Desculpe pelo texto, desculpe por eu ter errado nisso. Ou então, mensagens, Deus te abençoe, Jesus te ama. O corretor não quer saber que Jesus te ama. Tá? Então, você não pode se identificar. Tem gente que bota hino de clube de futebol no final da redação. Tem gente que assina. Você não está escrevendo uma carta, tá? E, portanto, você não pode assinar seu texto. Se você fizer isso, é 0. Diga, Guilherme. Isso só mostra que a pessoa tá com a educação afiada, né? Dando bom dia e tal. Isso também mostra que você vai tomar um 0 lá na sua nota, né? Porque né? Toda ação tem uma reação. Tá? Nem pontuar, gente. Tem pessoas que têm aquela mania, né, de ficar colocando 1, 2, 3, 4 nas linhas. Não faça aquilo ali também, tá? Não faça, não coloque. Nem aquilo ali você deve colocar. Você deve escrever o seu texto e só. Eu tenho que fazer título, eu tenho que ter um título. Não é obrigatório no Enem, tá? Mas o título seduz. Se você tiver um título para colocar no seu texto e seja um título criativo, aquilo ali já chama a atenção do corretor, tá? Aquilo ali já é um up a mais para o seu texto. Então, se você tiver um bom título, lembrando que título a gente só dá depois de escrever o texto. Não existe você dar um título a um texto antes de escrevê-lo. Primeiro você escreve, lê o seu texto e transforma aquilo em um título, tá? E usar termos de baixo calão e gírias, acho que isso é óbvio, né? Acho que, embora a gente pegue redações assim, mas é óbvio que a redação do Enem é um texto formal. Se é um texto formal, você não vai usar palavrões, gírias, mano, parceiro, nega. Esqueça isso no seu texto. Coleceiro, tá? Qual foi? Você não vai usar isso, ok? Agora, o que você tem que fazer? Agora vem a segunda parte, é a parte positiva, o faça. Planejar seu texto. É um grande problema que eu vejo nos alunos, gente, é que pega a redação, pega o tema e começa a escrever. Você não é Chico Xavier, você não vai psicografar o seu texto, tá? E, portanto, você tem que planejar. Você já viu um pedreiro construir uma casa sem planejamento? Sem fazer uma planta? Se ele fizer isso, provavelmente a casa vai cair. É a mesma coisa, é a mesma lógica do texto. Se você começa a escrever um texto sem planejar, sem pensar qual é a sua tese, sem pensar como você vai apresentar o tema, sem pensar quais são os argumentos que você vai usar no D1 e no D2, quais são as propostas de intervenção. Professor, se você não começa a redação com isso planejado, vai ser muito difícil de você escrever um texto com coerência e com coesão. Diga, Guilherme. O senhor falou aí que o título coloca quando termina, mas seria uma boa tática, digamos assim, a pessoa colocar logo o título para não desviar a atenção, não, como o senhor falou aí, fugir do coisa? Isso aí, você pode ter o erro, você pode ter o efeito inverso. Você pode colocar um título e o seu texto não está condizente com o seu título. O mais indicado é o quê? Você produz o seu texto, tá? Depois que você produziu, fechou, né, os 4 parágrafos, ou 5, quem fizer 3 desenvolvimentos, você vai ler o seu texto por inteiro, e aí, daquela leitura, você vai tirar o seu título. Você vai tirar o título que é o que mais resume o seu texto. É a melhor forma de você ter um título criativo e ter um título condizente com o que está escrito ali naquelas 25 ou 30 linhas. Sim, entendi. Tá? Porque aí o risco de se perder, né, é menor. Com certeza. Apresentar uma introdução, gente, com contextualização do tema. Isso tem que ter na introdução, tá? Como a gente viu ali, ó, alusão histórica, citação de filme, tá? Apresentar a tese e os argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos subsequentes. Isso tudo tem que ter, tá? Usar estratégias argumentativas. Como é que eu vou defender o meu ponto de vista? Eu vou usar dados, eu vou usar fatos históricos, fatos contemporâneos, eu vou usar comparações.
tá? Eu vou usar autores, citações de autores que têm um conhecimento do tema, autores consagrados, eu vou citar textos literários, filmes, então tem que ter estratégias argumentativas, tá? Escrever parágrafos usando ponto de continuação e operadores argumentativos. É uma das maiores dificuldades que eu vejo nas redações. Muitas das vezes o aluno escreve 7 linhas, e não usa um ponto de continuação. Agora eu lhe pergunto, como você vai escrever um texto coerente e coeso sem utilizar ponto de continuação? As ideias ficam todas embaralhadas. A gente não sabe o que é o argumento, não sabe o que é o tópico frasal, que é o que você vai defender. Fica tudo muito truncado, entende? Então, você tem que usar períodos para produzir o seu parágrafo. E aí, na aula específica de operadores argumentativos, a gente vai falar como é que se constrói um parágrafo argumentativo. Perfeito? Demonstrar repertório sociocultural, isso aí a gente já falou, né? Você tem que apresentar realmente um conhecimento de história, de geografia, de literatura. Eu não tenho, o que é que eu faço? Procura ter, vai estudar, tá? Que ainda dá tempo, ainda faltam o quê? 3 meses, né? 3, 4 meses, utilizando aí os eixos temáticos, dá para a gente desenvolver um repertório. E utilizar vocabulário adequado. Quando eu digo vocabulário adequado, não é palavra bonita, tá, gente? É palavra que realmente traduza o que você quer dizer e tem um certo grau de formalismo, claro, não é? Então, muitas das vezes o aluno quer usar uma palavra bonita, mas ele não sabe o significado daquela palavra, ou até sabe o significado, mas não sabe como escreve, e aí erra na ortografia. Então, preze por utilizar um vocabulário que você sabe, tá? Eu não quero usar é necessário, eu quero usar é imprescindível. Pode usar? Pode, desde que você saiba o que significa imprescindível, que você saiba como se escreve a palavra imprescindível, ótimo você usar. Você se distancia um pouco, né, da manada que vai escrever, sempre é necessário. Então, seu texto traz um diferencial. Produzir uma proposta de intervenção plausível, né, que realmente haja a possibilidade de ser aplicada, perfeito, e escrever os itens da conclusão. Não pode deixar um item escapar, não pode colocar a ação sem dizer qual é o agente, tá? Não pode colocar a ação sem dizer o meio ou a finalidade, então tem que ficar ligado, ficar esperto nisso, tá ok? Pronto, gente, essa foi a nossa primeira aula. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou abrir agora para as dúvidas, né? Para que vocês desejem perguntar. A gente falou de muita coisa, é uma aula densa, uma aula teórica, tá? Mas na segunda já vai ser mais suave, porque a gente vai ser mais específico. A gente vai trabalhar de uma forma mais específica, tá? E aí eu abro para as dúvidas, Isana. Para os meninos quiserem perguntar aí. Ô, professor. Diga. Seria legal também a escola proporcionar um momento aí de debate para melhorar a nossa argumentação. Não entendi sua pergunta. É uma afirmação. Estou afirmando que seria legal o colégio tirar um tempo aí para fazer uma aula para argumentação, na verdade, né? Um debate para demarcar o nosso conhecimento aí. Mas um debate que seja legal, que não seja para aumentar o ego. Tá, olha só, o tipo de argumentação que a gente está falando não seria nem essa ideia de a gente saber se posicionar em um debate oral. O tipo de argumentação que a gente tem que saber é um tipo de argumentação para a gente colocar dentro do texto, como a gente se posiciona dentro do texto, tá? Então, a gente vai saber argumentar quando a gente for trabalhar parágrafo argumentativo, tá? A gente vai saber se posicionar dentro do texto, mas o debate escrito é diferente do debate oral, é muito diferente, tá? Guilherme, sempre com as piadas, né, Guilherme? Fiz minha redação com planejamento e a organização que o senhor passou na minha sala e facilitou muito. Sim, Cajamile. Tem que ter planejamento, gente. Não dá. Escrever texto sem planejamento é muito difícil de a gente conseguir organizar as ideias. E aí,
acaba que o aluno se desespera ali, porque o tempo vai passando, você não consegue escrever o texto, e você lembra que tem 90 questões para resolver ainda, e você acaba se desesperando e não consegue produzir o texto. Então, planejamento é obrigatório, tá? É obrigatório. Dei um branco ano passado. Por causa do tema, Professor, foi um tema realmente, né? professor, eu quero parabenizar o senhor por ser uma pessoa subjetivamente qualificada. Ô, rapaz, obrigado, né? A gente estuda para isso. A gente estuda para tentar, digamos assim, encurtar o caminho do aluno para ele chegar no objetivo dele. Porque muitas informações vocês encontram na internet, mas às vezes não tem a clareza suficiente, ou não está completa. Então a gente tenta justamente trazer esse Professor, de bagagem vou fazer ao caminho. uma pergunta aqui. Os alunos do segundo ano, que tem 17 anos, e Sim. por conta do coronavírus, com certeza vai perder esse ano, pode fazer o eixo para se formar? Gente, aí eu transfiro essa pergunta para a Isan. Eu passo a bola para vocês, Isan. Ariel, na verdade, essa sua pergunta se refere à questão de modalidade, né? A educação de jovens e adultos é uma outra modalidade. A educação de jovens e adultos tem 2 eixos, um eixo 6, que é Humanas e Linguagens, e um eixo 7, que é que é Matemática e Ciência da Natureza. Então, para cursar o eixo, tem que fazer 2 anos, independente de pandemia ou de não haver pandemia. Né? Mas eu acredito que o Estado deve dialogar aí com alguma proposta a nível estadual, porque essa proposta não pode ser tomada, né, para uma única escola, né, que vise algo aí de significativo para os estudantes, né, que estejam nos anos finais, né, eu acredito que mais voltado para o 3º ano, porque não adianta também o aluno ser aprovado sem aprender, porque vai chegar no Enem, não vai saber fazer uma redação, né, vai chegar no concurso, não vai saber responder as questões de conhecimentos gerais, porque essa aprendizagem não aconteceu. Então, é mais importante do que a gente pensar se passa ou se não passa, né, se tem nota, se não tem nota, é de fato promover o aprendizado. Sem fone. Maia Figueiredo fez uma Isaías, teu pergunta. áudio estava fechado. Foi, eu abri agora, Isana. Ela fez uma pergunta, assim, uma técnica para ajudar a memorizar o significado das palavras. A melhor técnica, Maia, é leitura. Não existe essa de você pegar, porque assim, no dicionário, você vai olhar o significado da palavra, mas ela vai estar fora de contexto. Tá? Então, qual é a ideia? É você ler, a partir do momento que você lê e você não conhece o significado daquela palavra, o que é que você faz? Você grifa aquela palavra e vai buscar o significado dela dentro daquele contexto, tá? Assim você vai internalizando inúmeras palavras e vai aumentando o seu vocabulário. É um estudo muito mais produtivo do que você ficar olhando o dicionário. Peraí, professor. Eu faço isso, só que o significado some, sabe, depois? Como assim o significado some? Já? Na realidade, mas tem um remédio aí, né? Tá comendo muito queijo. Verdade. Ei, rapaz. Tá com problema de memória. Oi, professor. Diga, Caroline. Professor, Diga. o senhor podia indicar, assim, alguns livros ou filmes que tenha, como posso dizer, assim, palavras e explicando os significados delas, para a gente poder entender mais. Por exemplo, gente, eu sou fã dos clássicos, tá? Vale a pena você dar uma lida nos clássicos de literatura. Por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro de Machado de Assis muito conhecido, um Vidas Secas de Graciliano Ramos, um 15 de Raquel de Queiroz, tá? Esses livros que são considerados clássicos, Senhora de José de Alencar, Lucila, são livros que você pode encaixar em qualquer literatura, tá? Em qualquer tema, em qualquer produção textual. Então, vale a pena você ler os clássicos. Vale a pena. Até porque os clássicos, ele te dá uma bagagem sociocultural. Quando o corretor pega a sua redação e olha, poxa, o menino leu Machado de Assis,
O menino Deus José de Alencar. Então, você já entra, né? Você já entra no seu texto já com uma bagagem muito maior, tá? Filmes, Professor? eu posso passar uma lista de filmes para Isso que eu ia falar para o senhor colocar no WhatsApp. Isaías, por eixo temático. Eu posso então nós colocar... poderíamos... Tá Pode falar. tá sem áudio, Isana. E eu falando aqui só... então, nós poderíamos sair daqui com o seguinte acordo, né? Nós vamos disponibilizar os slides da sua aula, né? Você poderia fazer essa lista com livros e filmes para os eixos temáticos, a gente disponibilizar para eles via grupo de WhatsApp. Eu já coloquei o artigo 5º da Constituição, botei no chat, mas eu vou colocar lá no grupo também. E se você tiver alguma videoaula que você queira recomendar, que você acha interessante, a gente pode também estar compartilhando com eles. Pronto. Perfeito. Ô, professor. Não escutei? Estou escutando, sim. Ô, professora, em relação a... um pouco do assunto. Em relação ao Tribuna Livre, um projeto que a professora de Geografia, Priscila, ela apresentou a nós alunos na sala. E teria como fazer isso por meio dessa sala, assim, com os alunos, ou é impossível, assim? Ariel, é algo que eu posso ver com a professora. Agora, aqui nós do Colégio Estadual, nós temos 2 equipes de trabalho de ensino remoto, né? Nós temos uma equipe, que é essa equipe que está aqui hoje, que é a equipe das lives preparatórias para o Enem, é um grupo de professores voltados, né, a preparar, planejar, dar devolutivas de temas para o Enem. A gente tem um outro grupo que faz isso para a educação de jovens e adultos, produção de materiais para a educação de jovens e adultos, que é outra modalidade, é outra realidade. A professora Priscila está no grupo da educação de jovens e adultos com 2 componentes, geografia e inglês. Então, eu preciso ver com ela a viabilidade de promover essa tribuna, porque ela também está afastada por grupo de risco do Covid. Então, tem essas questões técnicas para ver com ela, mas eu vejo e lhe dou um retorno no grupo do 3º ano C, viu? Professor? Eu agradeço. Diga, Maia. Como é para o senhor dar aula sem ser interrompido? Gente, olha só, por mais, acho que a pandemia veio para mostrar isso. Por mais que a gente tenha o recurso tecnológico, que seja legal a gente usar, mas nada substitui a aula presencial, sabe? É interessante, enfim, é uma outra forma de a gente ensinar e aprender, mas a interação que a gente tem ao vivo ali na sala de aula é muito diferente da aula online. Então, isso aí veio para mostrar, gente, que a estrutura escola e a estrutura professor são insubstituíveis, tá? Por mais que a gente tenha um recurso tecnológico, mas nada vai substituir a escola e nada vai substituir o professor. Eu me senti na aula de Igor. Seu filosofou aí agora. Na aula de Igor. Realmente. Cadê Igor? Igor sumiu, cara. E então, meus queridos, já vai ter uma proposta de redação, vou deixar lá no Google Class, para vocês apresentarem, já trazerem na nossa próxima aula aí de redação, uma proposta. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Nós já estamos a 1h35, né, logados aqui na plataforma. Vocês têm mais alguma pergunta para o professor Isaías? Eu não tenho, não. Negativo. Eu quero agradecer pelo trabalho magnífico que vocês aí todos estão fazendo. Todos vocês estão por trás da live aí. E mandar um abraço para a grande diretoria Isana. Olha só, então... A Ariel tá tomando curso de retórica, viu, Isana? Não, ele tá numa ponta de língua na argumentação, assim, invejável. Deixa eu falar a vocês. Então, como eu falei no início, nós teremos as lives, né, as terças e as quintas. Esse mês de outubro tá fechado de live, né? A próxima live é quinta-feira. Vou pegar aqui a pesca. Quinta-feira com o professor Mário André, de matemática.
Depois nós teremos uma no dia 13, de hoje a 8, com a professora Juliana, de Geografia, né? Na quinta, com o professor Alex, de História. Dia 20, Luciana, Biologia. Dia 22, Ciência da Natureza, Química e Física, com Mário e Joeline. Dia 27, Filosofia e Sociologia, com Igor e Juliana. E dia 29, né, Língua Portuguesa. Esse é o nosso calendário prévio, né? Eu vou compartilhar com vocês, terça e quinta, mas... a depender da necessidade, a gente vai conversando com os professores aí desse retorno dos textos para a gente marcar já a próxima live de redação, viu? Beleza. Pois, Ana, Sim. esse calendário está sujeito a alterações, né? Tu quer alterar o quê, Guilherme? Não, porque vai que alguém faz algum planejamento aí e depois, né? Os calendários, eles são a nível de organização, né? Para a gente se planejar. Então, a gente distribuiu aí entre as áreas, né? Mas havendo, na caso, vocês pediram muito redação no formulário online que eu lancei, então a gente decidiu começar por redação, né? Tem alguns temas que vocês sugeriram que sejam discutidos, né? Que a gente vai trazer para discussão também, né? Posteriormente, nós estamos nos organizando. Tem uma equipe de trabalho, né? Fazendo só o planejamento para a questão do Enem. Mas o que for, a gente vai dialogando nos grupos. Perfeito. Olha, você está parecendo Rodrigo Faro, Isaías. Ó, gente, eixo temático de saúde, viu? Vai ser o nosso próximo tema. Estudem o eixo temático de saúde. Ok? Então, a gente faz assim. Matheus perguntou se vai ter aula de espanhol. Matheus, a aula de língua estrangeira a gente está com uma certa dificuldade, porque a professora Ariane, ela está afastada, né, de licença maternidade, mas eu vou ver aí com os contatos, né, se a gente consegue inserir algumas lives extras, né, eu ver se eu converso com um ex-professor, né, de Coité, para ver se ele nos dá um apoio aí em relação à aula de espanhol, viu? Aí, a Isana, tá vendo? Já é uma alteração no calendário, tá vendo aí, ó? Porque esse calendário assim, foi feito baseado na disponibilidade dos professores e no que vocês colocaram nos formulários, né? Preferiram mais à tarde, preferiram terça e quinta, então a gente vai organizando de acordo com a demanda, viu? Sendo assim, não sendo... Sim, Ariel. Não, pode continuar. Então, não havendo mais nada a tratar, eu acredito que a gente pode, né, encerrar na aula de hoje. Agradeço aí ao professor Isaías pela disponibilidade, né? Agradeço a todos vocês por estarem, né, aqui presentes, dizer que estou com saudade de todos e todas, né? Dar um abraço em alguns, um puxão de orelha em outros. De mandar alguém para a diretoria também, né? Que é de lei. Um abraço, puxão de orelha em Guilherme. Mas é isso, viu? Sendo assim, um beijo a todos e todas. Boa tarde. Só um momento. Quero agradecer ao professor Isana por ser essa pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. Inoxidável foi pesado. Rapaz. Olha, Isaías, a próxima live a gente tem que incluir aí o significado das palavras. Tome cuidado, senão daqui a uns tempos vai tomar seu lugar, viu? Gente, mas de antemão eu gostaria também de agradecer a Isana pelo convite e pela ideia, né? Eu acho que a gente precisava disso, a gente não pode ficar esperando pelo Estado, né? Quando as aulas vão voltar, a gente não pode ficar esperando. Então, essas ideias de a gente apresentar esse roteiro de aulas voltadas para o Enem, achei bastante pertinente por parte da instituição. E também agradecer os alunos, gente. Vocês estão aqui porque vocês queriam estar aqui, diferentemente da escola, que são obrigados aí, né? Aqui vocês quiseram vir, vocês quiseram participar, vocês quiseram aprender, e isso para mim não tem preço, tá? Todos que apareceram, muito obrigado mesmo, e apareçam na próxima, tá? E também a diretora, né? A diretora Isana deveria tornar aqui obrigatório, né? Porque acredito que no estadual acho que tem uns 600 alunos no total, só teve 50 que eu tenha visto aqui. Tem que botar isso aí. Cultura é conhecimento, né? Conhecimento sempre é bom. Tá certo. Verdade, Ariel, mas obrigatório a gente não pode tornar enquanto instituição, porque não tem como associar a nota, sabe? Eu não posso dizer que a participação de vocês aqui vai contabilizar como uma nota em redação,
né, que as redações que vocês vão enviar vão contabilizar como nota, como Isso. critério avaliativo. Então, a gente não pode tornar obrigatório por causa disso, né? Então, a gente convida e os que desejam participar, né, querem aprender, eles participam. Perfeito. Perfeito. Boa tarde aí a todos. Tô com saudade aí. Nós estamos juntos. Valeu, Ariel. Bora pegar esse Free Fire aí depois. Beijos e tchauzinho. Tchau, tchau. Alan, você pode encerrar a gravação, viu?